Olá pessoal, aqui quem fala é Engenheiro Agrônomo André Futman, do canal Plantas Sem Mistério e da loja André Futman Plantas. Bem, gente, vocês estão me vendo aqui diante dessa linda flor de cera que está florida. Olha só mais aqui para vocês. Essa é uma Roya pubicalix variedade Silver Pink, uma planta bastante comum, mas muito bela. E o assunto de hoje vai ser falar mais uma vez sobre floração das flores de cera, ou melhor, continuando um vídeo que eu fiz anteriormente sobre esse assunto, por que que muita gente tem dificuldade de conseguir fazer as suas flores de cera florirem. Então hoje eu vou complementar aquele vídeo, vou dar uma introdução e vou falar especificamente de mais algumas espécies, além do que eu falei naquele outro vídeo, gente. Então vamos começar então, vamos entender para começar os principais motivos pelo qual as flores de cera não florescem. Lembrando que isso não é exclusivo delas. Muitas plantas como orquídeas e outras também vão ter os mesmos fatores, tá bom? Então, bora eles. Bom, gente, existem vários fatores, mas dentre os principais, eu vou falar primeiro de ambiente, de cultivo, vou falar de questões de clima, vou falar de umidade, ventilação, iluminação, questão de vaso e substrato e, por fim, a rega e adubação, gente, além de pragas e doenças, tá bom? Então vamos começar primeiro com o ambiente. Eu começo por ele porque ele, sem sombra de dúvidas, é o primeiro que a gente tem que levar em consideração e normalmente é o último que as pessoas levam em consideração. Então vamos a ele. Bom, toda planta, gente, precisa de um ambiente adequado para o seu desenvolvimento. Não existe um ambiente ideal que serve para todas as plantas. Cada planta tem as suas necessidades de ambiente, de acordo com a sua origem, da onde ela vem, onde ela se desenvolve. No caso das flores de cera, a maioria são plantas de florestas, são plantas de matas úmidas ou de bordas de mata, ocorrendo como quase totalidade plantas epífitas, ou seja, elas se desenvolvem nas árvores, crescendo nas árvores. Observem bem essa Roya pubicalix aqui. Eu plantei ela nesse pé de jabuticaba em que ela já se espalhou por ele e seus ramos penduram e vêm essas florações, tá? Então é mais ou menos assim que elas ocorrem na natureza, tá? Elas não ocorrem no chão como planta terrestre, como muitas plantas que a gente estamos acostumados, tá? Então, esse ambiente, gente, é fundamental que quando a gente escolhe, ele tente dar o mais próximo possível do que essas plantas têm na natureza. E o que, que elas têm na natureza em relação ainda ao ambiente? Primeiro, elas têm um clima normalmente quente e úmido, tá? Essas plantas são plantas de regiões quentes e úmidas, florestas tropicais do Sudeste Asiático e da Oceania, basicamente, tá? São plantas asiáticas e da Oceania, daquelas ilhas ali, regiões onde é muito quente e muito úmido, gente. Então esse é o primeiro ponto. Flor de cera gosta de calor, porém gosta de umidade alta. A umidade do ar, que é o vapor de água dissolvido no ar, tem que ser alto. Tem que ser acima de 60% normalmente. Umidades abaixo disso, a planta já começa a entrar em estresse e você pode ter mais dificuldade para manter a sua planta, tá bom? Luminosidade. Luminosidade, essa planta precisa de locais com muita luz. Exatamente, gente. Elas não gostam de ficar em local escuro demais. Lembrando que essas plantas normalmente estão mais no alto das árvores e não na parte baixa. Elas ocorrem normalmente em galhos mais altos ou na parte mais alta do tronco, onde naturalmente entra mais luz filtrada. E lembrando bem, gente, observe essa árvore aqui, essa jabuticabeira, vocês vão ver que mais no alto a luz entra mais filtrada. Ó, tem mais flor lá em cima da pubicalix para vocês verem. Então, ela tem muita luminosidade entrando, porém sempre com um filtro. No caso aqui é a árvore, tá? As próprias folhas das árvores estão fazendo esse filtro, mas deixando ainda assim passar uma grande quantidade de luz. No seu ambiente caseiro, você vai imitar isso como? Através de um sombrite, por exemplo, uma tela de sombrite, vamos dizer, dependendo da sua região, pode variar de 50% a 70%. Sim, pode variar, depende muito da região. Não tem como dizer exatamente qual, porque
cada região é de um jeito. Então você vai ajustar o sombreamento de acordo com a sua região, tá? Um telhado, como por exemplo aqui, ó, tenho várias aqui, num beiral de telhado, ela pega uma luz indireta e um pouco de sol filtrado, mas aqui também está ajustado e tem bastante claridade. Então, de modo geral, as flores de cera precisam de muita luz filtrada para florescer, uma quantidade grande de luz filtrada. Claro que entre as espécies vão ter as que precisam de mais e as que precisam de menos. Vou detalhar na segunda parte do vídeo. Ventilação. Ventilação, gente. Ventilação é um ponto importante e, assim como as orquídeas, são plantas que, de maneira geral, gostam de quê? Ventilação suave, ambiente ventilado, mas sem ventania. Ou seja, aquele ambiente que tem o ar circula, mas não tem aquele vento encanado, aquela ventania o tempo todo, porque aquilo tira a umidade do ambiente e prejudica. Ambientes abafados demais também são ruins e prejudicam a planta como um todo, tá bom? E basicamente é isso, gente. Só finalizando a questão aqui do ambiente, né, que é muito importante para um desenvolvimento. E claro, para isso aqui, a floração, o frio. Voltando à questão da temperatura, o frio é prejudicial para as flores de cera. E, em geral, nos períodos mais frios do ano, elas tendem a paralisar o seu crescimento. E em regiões onde o frio é muito intenso, com geadas e até neve, isso pode ser prejudicial a ponto até de levar uma planta dessas à morte. Elas não têm tolerância a geadas, tá? Elas não aguentam geadas e congelamentos. Afinal, são plantas de clima tropical úmido, gente, de florestas tropicais do Sudeste Asiático e da Oceania, tá bom? Só lembrando isso, então tem que tomar esse cuidado especial com o frio. Continuando, falei do ambiente, esse é o primeiro ponto para a gente conseguir fazer nossa flor de cera desenvolver e, obviamente, florescer também, gente. Sem o ambiente, os demais fatores, você não vai conseguir resolver o problema, porque a planta vai estar sempre limitada no crescimento por conta do ambiente ruim. Então, foquem sempre o ambiente em primeiro lugar. Tendo o ambiente ok, a gente passa para o quê? Para a questão de vasos e substratos, que aí agora já estamos falando do cultivo propriamente dito, dos fatores de cultivo. Vaso e substrato. Em geral, essas plantas, para florescer mais rápido, para florescer bem, para desenvolver bem, por serem plantas epífitas também, gostam de vasos apertados, vasos pequenos. E de preferência o vaso plástico é o mais indicado por conta da questão da manutenção da umidade maior, tá bom? Então observe aqui, ó, esses vasos aqui nessas flores de cera, vocês podem ver aqui, ó, são vasos pequenos, proporcional ao tamanho da planta. Geralmente eu estou usando mais aqui o quê? O vaso 14, o vaso 12, são os vasos padrões que a gente usa também para orquídeas, tá? Sempre proporcional ao tamanho da planta. Plantas de menor porte, como por exemplo aqui, essa Matildezinha aqui, que não está florida ainda, mas ó, vocês podem ver, é um vaso número 12. Plantas que já tem um porte maior, que cresce muito, aí você já pode usar um vaso maior, um vaso 14, um vaso 15, uma cuia 21, enfim, vai depender do porte da sua planta, tá? Vai variar de planta para planta, mas sempre lembrando, gente, a dica, vaso apertado. Flor de cera gosta de vaso justo, apertado, tá bom? Substrato. Aí é onde dá muita discussão também, gente. Substrato para flores de cera não é terra adubada, tá? É substratos de base orgânica normalmente, como turfas, casca de pinos bem triturada, perlita também é um material muito utilizado, casca de arroz carbonizado é um material muito utilizado. Alguns lugares o pessoal usa muito o chip de coco também, com sucesso. Enfim, todos esses materiais, mas a gente não vai usar em nenhum deles, e aqui eu não uso, terra, de maneira nenhuma terra, e muito menos areia, tá, gente? Por conta da questão de pragas como nematóides, que elas são muito sensíveis, tá bom? Então, use sempre o substrato de boa qualidade, bem drenante, leve e que ventile bem as raízes. Isso é muito importante, tá bom?
para garantir isso aqui na minha mão, ó, essa bela floração. Regas e adubações. A gente deve regar nossa planta de acordo com a necessidade. Normalmente, sempre que elas estiverem quase secas, a gente faz a rega, não deixar a sua flor de cera vários dias seco. E adubação, como a gente não tem no Brasil adubações específicas para a flor de cera, não temos os produtos formulados especificamente, a gente acaba adaptando normalmente com adubos desses de orquídeas, que funcionam muito bem. O importante é use um adubo desses de orquídea, que podem ser daqueles que a gente dilui em água e pulveriza a planta semanalmente ou quinzenalmente, ou adubações de liberação lenta, que é o meu caso aqui. Por exemplo, eu uso aqui nesse vaso aqui tem, ó, eu uso ou osmocote ou basacote, que eu boto nesses porta-adubos aqui, inclusive, tá? Aqui vocês forem ver, ó, essas bolinhas verdes ali no canto são do basacote, exatamente. Eu uso muito esse adubo porque liberação lenta, tem uma boa resposta, é um adubo bem completo, tem macro e micronutrientes essenciais para o seu desenvolvimento. Então busquem sempre um adubo bem completo, bem balanceado. E aí, se é liberação lenta, se é imediata, diluir na água e aplicar, ou se é orgânico, vai depender da escolha pessoal de cada um. Tem várias maneiras de fazer a adubação correta, tá? Não existe uma maneira universal e infalível. Existem N maneiras da gente fazer o certo aqui nesse ponto. O importante é fazer, mas lembrando aqui, gente, a adubação não faz milagre. Ela vai manter sua planta nutrida desde que o ambiente esteja, em primeiro lugar, adequado, o clima adequado. O vaso e o substrato estejam adequados. A rega esteja ok. Aí, só assim que a sua adubação vai fazer o diferencial na sua planta. Beleza? E as pragas e doenças, o último fator aqui, que eu vou entrar em consideração, mas não vou detalhar, a gente tem que estar sempre mantendo controlado. Pragas como cochonilhas, pulgões e ácaros, e doenças como nematóide, tem que estar controlado para sua planta estar saudável e assim florescer bem, tá bom? Então, gente, vocês viram aqui que eu não falei nada de especial, nada de excepcional, nenhum produto miraculoso, nada para fazer sua flor de cera florir. Porque não precisa de produto miraculoso. Olha essa aqui, essa planta eu não adubo, eu não faço nada. Ela está ao natural, crescendo como uma planta epífita, utilizando o que o ambiente lhe fornece através da umidade, carregando nutrientes, tá? E em vaso, claro, a gente vai ter mais cuidados com a planta, porque ela está em vaso e precisa desses cuidados. Mas não tem nada de excepcional. Fazendo isso, seguindo esses passos básicos, prestando atenção no que a planta quer, você vai ter uma planta bonita e florescendo, gente. Agora então, que eu fiz essa primeira parte do vídeo, vamos à segunda etapa do vídeo, que é o quê? Eu vou falar de algumas flores de cera em específico. Vou falar de algumas espécies e variedades aqui em especial. Vamos começar então? Começando então essa segunda parte do vídeo agora, gente, vamos de fato falar de cada espécie, de algumas espécies, obviamente, porque eu não tenho todas e muitas também aqui ainda não estão floridas, mas vamos começar pela Pubicalix, que eu já estou aqui, tá bom? Essa é a Pubicalix Silver Pink, mas essa dica vale para todas as variedades da Roya Pubicalix, que é uma espécie muito popular, muito cultivada, tá bom? Vale para Red Bottom, vale para Pink Dragon, para White Dragon, para todas as variedades da Roya Pubicalix. Essa é uma planta que tem uma exigência de luminosidade mais intensa, tá bom, gente? Então, para florescer, essa flor de cera, ela tem um porte de médio a grande porte de crescimento, então ela pode ser cultivada de vaso número 14, 15 até mais ou menos uma cuia 20 ou um vaso 20, 21, mas não muito maior que isso não, não há necessidade de vasos maiores. Ou como epífita em uma árvore também, tá bom? Luminosidade mais intensa, ou seja, em termos de sombreamento, se for sombrite, sombrite entre 50% a 60% com sol filtrado o dia todo. Ela, tá bom? E se for local, obviamente, muito quente, que o sol é muito forte,
mais para a região norte do país, aí você pode usar até uns 75% nesse caso para ela florescer bem, tá bom? Mas para o sul, bota aí uns 50%, tá de bom tamanho para ela florescer bem. Beiral de varanda, o mais na ponta que você conseguir botar possível, que pegue sol da manhã até 9, 10, 11 da manhã estourando, gente. Mesmo que ela fique um pouco amarelada as folhas, se ela não estiver queimando, ok, ela vai florescer bem. Aí é só manter os cuidados que você vai ter uma pulpicálix espetacular como essa aqui, tá bom? O resto eu já falei. A umidade é basicamente a mesma para todas, a ventilação também. E as pragas e doenças também são as mesmas para todas. Aqui o que conta mais aqui é a questão da luz e o tamanho do vaso. Substrato também vai seguir a mesma regra para quase todas as flores de cera, tá bom? Vamos para a próxima espécie aqui então. Vamos agora aqui. Roya Ilagiorum, gente. A floração já está no final, ela já está passando, já está até caindo. Mas tá aqui uma planta de primeira floração comigo, uma planta pequena. Essa é uma planta de porte pequeno a médio, vasos para ela 12 a 14 no máximo, é mais que o suficiente para essa planta florescer. Substrato segue a mesma linha das demais flores de cera. E em termos de luminosidade, gente, essa é uma planta que também requer uma luminosidade mais intensa, ou seja, em termos de sombrite, entre 60% em média. A gente pode estar utilizando 50, 60. Na região norte você pode estar até utilizando uns 75% se ela estiver ficando muito amarelada. Mas essa é uma planta que tem uma tolerância maior à luz e a folha pode ficar um pouco mais avermelhada em condições de luz mais intensas. Tá legal? E é interessante essa condição para ela florescer melhor também. Então, essa é a condição. Em termos de beiral da varanda, o mais na ponta que a gente conseguir, pegando uma boa parte do sol da manhã, é interessante para essa plantinha aqui florescer. Beleza? Regas, adubações e o restante semelhante aqui para ela, para as outras flores de cera. Não muda nada aqui. Inclusive, pragas e doenças também são as mesmas que a gente tem que estar controlando. Vamos então para mais uma flor de cera agora. Essa próxima aqui, gente, é a Roya blachernese. Nomezinho um pouco complicado de falar, mas essa também é uma planta que esse vaso vai para a primeira floração, mas eu tenho outras que estão na outra bancada, que estão na bancada, que já estão florescendo, já floresceram. E aqui é o seguinte, essa também é uma planta que necessita de uma luminosidade intensa para florescer, tá? Tamanho de vaso para ela segue o mesmo da que eu falei anteriormente, da Ilagiora, ou seja, vasos entre 12 e 14 centímetros de boca, que é um 12, como vocês podem ver, é mais que o suficiente. Ela é uma planta de pequeno a médio porte, que não tem um crescimento muito avantajado, assim como a Ilagiorum, e não necessita de vasos grandes, tá bom? Substrato, regas, adubações segue o mesmo que para outras flores de cera. Aqui não tem nenhuma novidade. E, seguinte, em termos de agora, voltando à luminosidade, em termos de sombrite, a gente também vai usar a mesma recomendação das outras que eu falei até agora. Entre 50% a 75%. Regiões mais para o norte, mais quente, a gente pode usar até o 75%, desde que tenha sol o dia todo no local onde você for colocar o sombrite. Em termos de beiral de varanda, o mais na ponta que você conseguir é o mais indicado para ela. Essa é uma planta que, quando está em condição de luz mais intensa, as suas folhas podem ficar meio avermelhadas também, dando ainda um destaque especial para essa flor de cera. E o mosquito aqui querendo me picar, fora daqui. Pronto. Agora vamos para mais uma flor de cera, gente. Essa aqui agora, gente, é a Roya cultivar Matilde. Também é uma flor de cera de pequeno e médio porte, como vocês podem ver. Então, até vaso 14 é mais que o suficiente para ela, ou uma cuia. É uma planta mais chatinha para florescer, mas também
a gente aqui vai usar as mesmas condições de luminosidade intensa que eu falei, ou seja, beiral de varanda vai colocar o mais na ponta possível, pegando um sol da manhã até umas 10 horas da manhã, mais ou menos por aí, e muita luz o resto do dia. Em termos de sombrite, também a gente vai variar aqui entre 50% e 75%, sempre com sol filtrado o dia todo. Mas para o norte você pode usar até um 75% e mais para o sul um 50%, desde que o sol seja filtrado o dia inteiro, tenha sol o dia todo. Se tiver sombreado, você vai ter que usar o sombrite mais fraco, tá bom? Essa planta, gente, pode ser interessante para melhorar a questão da floração, além da adubação. Vocês podem estar colocando ela num suporte para ela não ficar pendente. Embora ela floresça pendente também, ela tem um pouco mais de dificuldade para florescer no modo pendente, como está aqui. Sendo que ela se escorando no suporte, emitindo um chicote mais longo, ela floresce mais fácil. Então a dica para essa planta aqui é colocar ela para se enroscar em algum suporte, tá bom? Que é o que eu deveria estar fazendo com essa aqui, mas como eu vou fazer corte dela, então eu não vou mexer com isso agora, porque logo ela vai ser cortada para a produção de mudas, beleza? Mas essa dica ajuda demais também com a Roya Matilde, gente. Agora vamos para a próxima. Roya melliflua. Essa é uma planta que foi cortada há poucos meses, então ela está brotando agora. É um vaso pequeno. Mas, no caso aqui da melliflua, gente, essa é uma planta de grandíssimo porte. É uma planta das gigantes. É uma planta que cresce muito e cresce relativamente rápido. Então, é uma floticeira trepadeira de grande porte que deve ser cultivada do vaso 14 até uma cuia 21, mais ou menos, 21, 24 por aí. Não precisa muito mais que isso, mas é uma planta que cresce muito, então é interessante ter um suporte para ela subir, um suporte para ela se escorar, até mesmo um pequeno pergolado também vai para essa floticeira. É uma floticeira também que precisa de luminosidade mais intensa, assim como as que eu falei, ou seja, aqui vai também beiral de varanda, colocá-la mais na ponta do beiral é mais interessante. E, ou em termos de sombrite, também entre 50% e 75%, a depender da sua região. Mais para o norte, você pode usar até um 75%, e mais para o sul, até uns 50% mais ou menos, tá? Lembrando sempre, sol filtrado o dia todo e segue aqueles demais cuidados para ela florescer bem também. Substrato e uma boa nutrição também, além do ambiente propriamente dito que eu já falei. Beleza? Vamos agora aqui para mais uma floticeira, gente. Agora aqui, gente, a Roya cultivar Ruth agora. A CV Ruth. A Ruth também é uma planta de grande porte, não é de grandíssimo porte, mas é de grande porte. E também ela entra nesse grupo de plantas de flores de cera que necessitam de luminosidade muito intensa. E também, assim como a meliflua que eu falei agora há pouco, necessita de uma estrutura para ela ir crescendo. Ela necessita desse crescimento alongado para emitir longos chicotes, que é da onde vão sair a sua floração. Então ela entra nesse grupo. Vasos para ela 14 até 21, normalmente é o suficiente para florescer bem. E a luminosidade segue o mesmo que eu falei até agora das demais, ou seja, beiral de varanda bem na beira, pegando o máximo de luz possível que vocês conseguirem, ou em termos de sombrite, colocar entre 50% a 75% a depender da região que vocês estão, tá bom? Então a Ruth também segue essa mesma linha que eu falei para as demais para conseguir florescer. Mas o mais importante, coloque alguma estrutura em que ela consiga crescer de forma bem alongada. Isso vai facilitar muito a floração, bem alongada e no local muito bem iluminado, tá bom? Agora sim, vamos para mais uma. Roya carnosa e suas variedades, gente. Bom,
A carnosa, inclusive está até com um haste floral aqui, ó. Nós temos aqui uma hastezinha pequena ainda, meio tímida. Tá só começando a temporada dela. A carnosa, essa planta ela aceita tanto a forma pendente quanto a forma trepadeira de cultivo e ela floresce bem em ambas as formas, mas floresce melhor na forma trepadeira. Essa flor de cera e as suas variedades, elas aceitam até um pouco mais de sombreamento, como vocês podem ver aqui, ó. Ela está um pouco mais recuada na varanda, ela não está bem na ponta, na primeira fileira, ela está mais para dentro um pouquinho e ela floresce. Mas assim, essa flor de cera, também se vocês conseguirem dar um pouco mais de luz para ela, ela floresce melhor, mas ela já não é interessante ficar numa luminosidade tão intensa quanto as outras que eu falei. Então, em termos de beiral de varanda, gente, se a ponta pegar luz em excesso e ela ficar muito amarelada, vocês já podem recuar ela mais um pouco na sua varanda, que ela vai receber uma boa luz ainda e vai florescer, tá? Então ela tem uma tolerância maior para sombreamento. Em termos de sombrite, a gente já pode usar uns 60 a 75% em ambiente com luz filtrada, com sol o dia inteiro. Ela vai florescer muito bem, inclusive com sol 75%, ela vai florescer muito bem, sem grandes dificuldades. Ou seja, é uma planta que já tolera um pouco mais de sombra, como vocês podem ver, e ainda assim floresce. Vaso para ela de 14 até 25. É uma planta de crescimento grande, uma planta de grande crescimento. Eu não digo que é grandíssimo, mas assim, uma planta grande, uma das bem grandes também. Cresce bem e é uma planta que floresce muito facilmente, tá bom? E cresce rápido. Então aqui a Roya carnosa e as suas variedades. As suas variedades, algumas podem ser necessárias, como algumas variegatas ou a compacta, ficar no ambiente um pouco mais iluminado do que a sua variedade. Mas em geral, esse é o comportamento das roias carnosas como um todo, gente. Elas podem ficar um pouquinho mais recuadas, mas algumas variedades podem ser necessário um pouquinho mais de luz, beleza? O resto é igual como nas demais. Vamos agora para mais uma. Roya lacunosa e Roya croniana, gente. Vou falar das duas juntas porque o comportamento delas é bem parecido. Para começar com a lacunosa, é aí uma flor de cera que pode ficar um pouco mais sombreada do que outras que eu falei até o momento, tá? Então a Roya lacunosa, ó, vocês estão vendo aqui uma floração de uma lacunosa. É uma flor de cera totalmente pendente, vocês podem ver aqui, ó, é uma flor de cera que cresce muito bem como pendente, vai muito bem como pendente e é a melhor forma de cultivo dessa flor de cera. Cresce muito rápido e floresce em abundância ao longo do ano. Ela floresce várias vezes ao ano, é uma planta bem bacana de florescimento, tá? Então tá aqui a lacunosa. Luminosidade para ela. Pode ficar mais recuada, um bocado mais recuada, ela tem uma tolerância maior à sombra, mas se você puder botar um pouco mais na luz, ela vai florescer com mais intensidade, obviamente. Mas aqui um detalhe, ela não tem uma tolerância para uma luminosidade muito intensa. Se ela ficar num beiral com uma luz muito forte, ela vai tender a ficar amarela demais e a ter queimar, gente. Então aqui você tem que tomar um pouco mais de cuidado com a lacunosa e recuar ela um pouquinho, ficando normalmente aqui em termos de beiral, mais recuado, mas também, claro, não pode ficar escuro demais. Em termos de sombrite, ela vai muito bem num 75%, tá bom? 75% com sol o dia todo, vai florescer lindamente, sem grande dificuldade. Tamanho de vaso para ela, até 14 centímetros. 12 a 14 centímetros é mais que o suficiente para essa planta ficar muito grande dentro do vaso. E aí segue os demais cuidados. Indo para a croniana aqui, né? Não vou nem cortar. Nós temos aqui, ó. A croniana é semelhante a ela, mas a croniana ainda tolera e precisa de um pouquinho mais de luz do que a lacunosa. As demais questões são semelhantes. Tamanho de vaso é semelhante,
e todo o resto, mas ela pode ficar um pouquinho mais de luz. E sombrite, uns 60%, 65% vai ficar muito show para o cultivo da nossa croniana. E olha só que espetáculo aqui, ó. Olha que espetáculo de floração dessas roias cronianas aqui, gente, né? É um espetáculo à parte. Se ela ficar mais na sombra, ela até floresce, mas as suas folhas vão ficando mais compridas. Diferente da lacunosa, que pode ficar bem mais na sombra, a croniana ela perde uma das suas principais características quando mais na sombra, que é o formato de coração de suas folhas. Aqui está um pouco mais sombreado, está florescendo bem, mas você vê que a folha fica um pouquinho mais comprida do que se ela tivesse com uma condição de mais luz, tá bom? Então ela pode ficar mais na ponta, receber um pouco mais de maior intensidade de luz do que a lacunosa, gente. Mas mesmo na sombra, ela vai florescer aqui, ó. Só não pode sombra demais, obviamente. Então aqui agora vocês viram a roia croniana, beleza? Vamos mais uma aqui. Roia lucardenasiana agora, gente. Bom, no caso da lucardenasiana, vocês podem notar esses vasos aqui, ó, que eles estão pegando uma luminosidade, inclusive um pouco de sol direto da tarde. Tá até um pouco amarelado, tem algumas queimaduras, mas a planta tá bem forte e tá florescendo bem. Ou seja, ó, ela tá começando agora a temporada de floração. E podemos ver aqui, ó, suas flores aqui. Tem várias hastes aqui embaixo dela. Essa é uma planta que de médio porte também. É uma plantinha de médio porte que vaso para ela pode ser em torno de 14, 15 centímetros é o ideal para ela. Não precisa muito mais que isso, tá? E em termos de luminosidade, é uma planta que precisa de uma luz intensa, tá? É uma planta que gosta de luminosidades mais intensivas também, mas ela floresce até em luminosidades intermediárias. Mas aqui, no local mais intenso de luz, ela vai florescer melhor. Ou seja, beiral de varanda, ou mais na beira que você conseguir colocar sua lucardenasiana, vai ser melhor para a sua floração, tá bom? E em termos de sombrite, aí entre 50 a 75%, a depender da região. Regiões mais frias, mais para o sul, 50. Regiões mais ao norte, até 75, desde que sol filtrado o dia todo. Tenha sol o dia inteiro, tá bom? Vamos para a próxima agora aqui. Próxima agora aqui, gente, ó, vocês estão vendo aqui esses botões aqui, ó. É a roia micranta. A roia micranta é uma floticeira ela é uma floticeira fina, porém é uma floticeira que cresce bastante, ou seja, é uma planta de médio a grande porte, embora tenha um corpo delicado, pequeno e as folhas pequenas, tá? Os ramos bem finos. Essa floticeira, em termos de vaso, para um bom desenvolvimento e floração, vaso entre 14 e 15 centímetros, mesmo sendo uma planta de crescimento longo, é mais que o suficiente para ela desenvolver e florescer bem. E ambiente é uma floticeira também que de luminosidade intensa a intermediária, ou seja, ela floresce até em luminosidade intermediária, mas luminosidades mais intensas ela floresce melhor. E é uma planta que é interessante ela ter uma estrutura para sua fixação e para ela poder se esticar. Então é uma planta que procura e precisa de estrutura, um fio, um aramado, alguma estrutura de tela para ela poder ir se enroscando e se expandindo. É essencial para ela emitir chicotes e assim florescer bem, tá bom? Em termos de beiral de varanda para a luz, você pode botar ela o mais na ponta possível até um nível anterior na varanda, desde que ela tenha local para ela poder se esparramar e ir buscar a luz. Muito importante isso também para ela. Sombrite pode ser cultivado bem no 60% até os 50% também a nossa roia micranta. É uma planta que tem uma resistência à luz, uma tolerância à luz
muito grande também, tá? Ficando até meia roxeada suas folhas em condições de mais luminosidade e florescendo melhor também, obviamente. Vamos agora para mais uma. Roya Kerry, uma que foi muito pedida no vídeo anterior que eu acabei esquecendo de falar, mas vamos aqui agora a Roya Kerry, pessoal. A Kerry, aquela famosa flor de cera de coração, é uma planta que também necessita de luminosidade intensa mais intensas para florescer, tá? Ou seja, em termos de luminosidade de beiral da varanda, o mais na ponta é o mais interessante. Ela até tolera uma luz intermediária, mas se ela ficar um pouco mais escura, a sua folha começa a ficar alongada e perder um pouco o formato de coração. Ela, com uma luz muito intensa, pode até ficar um pouco amarelada, porém, ela tende a florescer melhor e assim, ela tem uma boa, desde que bem acostumada, ela tem uma boa tolerância à queimadura, a não queimar, mesmo ficando um pouco amarelada. É uma planta de crescimento grande também, é uma planta de grande porte e que precisa de uma estrutura. Ela não vai bem, não floresce bem no esquema de pendente, ou seja, ela precisa estar se escorando em algum lugar e emitindo seus chicotes para florescer bem, gente. Então, garanta sempre essa estrutura de sustentação para a sua Roya Kerry. No beiral, como eu falei, o mais na ponta possível, recebendo a maior quantidade possível de luz, desde que ela não queime. Em termos de sombrite, 50 a 75%, dependendo da região. 75% para o norte e 50% mais para o sul, com sol filtrado o dia inteiro, tá bom? Sempre lembrando de deixar ela se escorar em alguma estrutura e se esparramar, tá bom? Em tamanho de vaso, vai aí entre 14 a 21 também de tamanho de vaso para a nossa Roya Kerry, formato de coração. Então, acabei de falar dela, vamos para a próxima agora. Roya obscura, gente. Roya obscura agora. Vocês estão vendo aqui, essa também é uma planta de médio porte, é uma planta agora de médio porte. Vaso para ela até 14, 15 centímetros é mais que o suficiente para o seu desenvolvimento e para florescer bem. E essa é uma planta que ela também gosta de luminosidades mais intensas para florescer melhor. E não só isso, quando ela está em condição de muita luz, como vocês podem ver aqui, as suas folhas adquirem um colorido todo especial. Observem aqui a frente da planta, onde ela está pegando mais sol, e a costa da planta que está mais protegida, mais sombreada, como ela fica mais verde, né? Então, numa condição de luz mais intensa, essa flor de cera ela fica colorida, ela fica bem colorida, as suas folhas ficam muito bonitas. E é uma planta pendente, é uma flor de cera que vai muito bem no cultivo pendente, como vocês estão vendo aqui, tá? E olha só, já está vindo as suas florações, já estão vindo aqui, ó, tem uma haste muito bonita aqui, chegando e vai florescer logo logo, aqui na nossa obscura. Em termos de, agora, posição no beiral da varanda, sempre o mais na ponta possível. E ela deve ser acostumada a pegar um pouco mais de sol, tá? Vocês devem acostumar essa planta, aos poucos, a pegar mais sol para ela ficar bem colorida. Não é para passar de uma vez no solzão do verão, senão vocês queimam ela. Mas sim ir fazendo, acostumando ela de forma gradual até ela estar bem acostumada, pois aí ela vai ficar bem colorida e quase não vai queimar no sol, tá? Em termos de sombrite, 50% para essa planta, a 60% é mais que o suficiente, com sol o dia todo. Ela vai desenvolver muito bem, vai florescer bem, vai ficar bem coloridona, como vocês podem ver aqui, gente, tá bom? Então, da nossa obscura, eu passo para a vaiete. A vaiete é uma planta de pequeno a médio porte, vaso 12 a 15 centímetros, para ela é mais que o suficiente. E também muita luminosidade, assim como a obscura, luz bastante intensa para essa flor de cera se desenvolver muito bem, gente. Então ela precisa de uma luz intensa, inclusive quando ela está em condição de muita luz,
as suas folhas ficam coloridas também, avermelhadas, com um tom muito bonito mesmo. Ela fica espetacular, tá bom? E assim floresce com mais facilidade. Termo de beiral da varanda, na ponta também, recebendo mais luz. Em termos de sombrite, entre 50% a 60% com sol o dia todo também. Ou seja, condição de luminosidade mais intensa para essa Roya Vaiete, que é muito bonitinha também, gente. É uma planta bem bacana. Tá aqui para vocês. Vamos para a próxima. Roya Imperiale, gente. Bom, aqui agora a gente entra num nível um pouco mais complicado de floração. Essa é uma planta que tem bastante dificuldade de florescimento. As pessoas relatam bastante dificuldade. Eu tenho, só consegui uma vez e mesmo assim ainda abortou, já quase abrindo. Essa planta é uma planta de grande porte, porém é uma planta que perde ponteira, perde ramo com muita facilidade. A Roya Imperialis é uma planta grande que precisa de vasos entre 14 a 21 a 24 para bom desenvolvimento dela. E é uma planta que precisa de suporte, gente, para se enroscar, ou um suporte ou um fio para ela poder esticar seus arames. Ela não aceita o cultivo pendente, ela quebra, ela para de desenvolver no cultivo pendente, então ela precisa obrigatoriamente de um suporte para ir enroscar. De preferência um fio, um arame reto, esticado para ela poder se esticar e atingir outras distâncias. Em termos de luminosidade, ela precisa de uma luminosidade boa até intermediária. Luminosidades muito excessivas, ela até floresce, mas ela pode queimar a folha com uma certa facilidade. Então aqui tem que ou acostumar essa planta desde o inverno, período frio, a uma luz mais intensa, ou recuar ela um pouquinho no beiral da varanda, mas não pode ficar muito sombreada, senão ela não floresce também, tá? Então precisa de uma boa luminosidade. Sombreamento para ela, em termos de sombrite, 60% com sol o dia todo, até 75% nos locais muito quentes, como na região norte, em parte do nordeste também, tá bom, gente? Mas essa é uma planta que temos que tomar muita atenção com o seu crescimento, pois ela tem uma dificuldade grande de florescimento por essa questão dela quebrar muito facilmente e precisar estar sempre tutorada, suportada por alguma estrutura para o seu desenvolvimento. Tá bom? Então aqui a Roya Imperialis, independente da sua variedade. Vamos para a próxima agora. Agora aqui eu vou para duas amarelas que assim são bastante semelhantes nos cuidados. A Roya densifolia e a Roya comingiana que está do outro lado ali, tá? A Roya densifolia e a Roya comingiana são plantas arbustivas e pendentes que não emitem chicote, não são trepadeiras e precisam, gente, necessitam de quê? De um ambiente com muita luminosidade também para florescer. Essa já é uma planta que tolera uma luz mais intensa ainda. Ou seja, aqui vocês devem colocá-la bem na ponta, onde pegue o sol e, se possível, tentar acostumar ela com o sol mais da tarde, sempre com algum pouco de filtro de árvore, alguma coisa como aqui tinha. Mas é uma planta que, quando acostumada no inverno e desde sempre, ela suporta bem essa luz um pouco mais direta, mesmo em períodos mais quentes do dia, tá bom? Então aqui nós temos a densifolia e temos aqui a comingiana, que são plantas que têm hábitos muito parecidos e florações parecidas, são plantas amarelas e os cuidados são bastante semelhantes aqui, como vocês podem ver, ó. Então tá aqui a comingiana, pegando aqui o sol da tarde no beiral da varanda, tem um pouco de proteção de árvores aqui que às vezes dá uma filtrada, mas é uma planta que necessita de luz muito intensa. Em termos de sombrite, 50% a 60% com sol o dia todo na fuça dessa planta, gente, tá bom? Vasos, 14 a 15 no máximo, já que é uma planta de médio porte e arbustiva, é mais que o suficiente para essa planta crescer, tá bom?
Roia Bela agora, gente. Tá aqui, eu tô num vaso extremamente antigo, que já tá até meio feioso, precisando mexer nele. É um vaso que eu já cortei muito. A Roia Bela é uma planta de florescimento até bastante tranquilo, mas ela necessita de uma luminosidade boa, né? Ela até tolera uma luz mais intensa, ela não fica com uma coloração tão bonita quando ela fica mais no sol, mas ela tende a florescer melhor. Ou seja, se acostumar, ela até tolera, mas ela pode ficar ligeiramente mais recuada, por exemplo, no beiral da sua varanda. Ela assim mesmo ainda floresce com uma luz mais intermediária a boa, para intensa, tá? Também não pode ficar muito no escuro, mas ela não precisa ficar necessariamente num sol escaldante, como por exemplo, mais intenso, como por exemplo, acho que eu acabei de falar agora, a densifolia e a comingiana, tá? Ela pode ficar um pouco mais recuada, mas vocês podem ver aqui, tem uma aqui que tá na condição mais intensa de luminosidade. Logo ela também vai encher de flor. Tá chegando a época dela, logo logo isso aqui vai estar cheio de flores também, mesmo sendo uma bela que já está bem velhinha já, tá? E em termos de sombreamento, gente, a Roia Bela em termos de sombreamento pode ficar entre os 60 a 75% de sombreamento com o sol o dia todo, tá? Então, um sombreamento mais intermediário e ela vai se desenvolver muito bem. Beleza, gente? Então, e, para finalizar, tamanho de vaso, 14, 15. A Bela não precisa de mais que isso, uma vez que ela é uma planta arbustiva de crescimento mediano também e muito ramificada. Então, vasos menores ela fica mais bacana. Beleza, gente? Vamos agora para mais uma flor de cera, vamos para a próxima. Roia australis agora aqui, gente, para vocês. Esse é um vaso mais novo de australis que eu tenho aqui. Essa é uma planta que necessita de uma luminosidade intensa. É uma planta de grandíssimo porte, é uma planta gigante, que eu não recomendo, inclusive, a cultivar na árvore, porque ela pode se tornar invasora, ela tem potencial para crescer demais e acabar até tampando um pouco a árvore, que não é legal, porque ela cresce muito mesmo, é uma planta bem agressiva no seu crescimento. E ela precisa de luminosidade intensa para florescer. Essa é uma planta que gosta de muita luz e ela também se beneficia de locais litorâneos. Ela tende a florescer um pouco mais fácil em regiões litorâneas, próximas de praia, tá? Então a Roya australis, como vocês podem ver aqui, é uma planta que vai bem de vaso a 15 até 25 mais ou menos, por ser uma planta muito grande, de grandíssimo porte. E precisa de uma estrutura. É uma planta que não é adequada para o cultivo pendente. Ela precisa de uma estrutura para ela se enroscar e principalmente para subir e se esparramar, tá? Então, quando forem cultivar suas australis, sempre deixem um mini pergolado, arames, algum lugar que ela possa se enroscar e crescer. Principalmente deixando ela crescer em direção ao sol pleno, mas deixando que ela escolha crescer para o sol pleno. Apenas você deixa a estrutura e deixem que a planta faça o resto. Com isso, essa planta tende a florescer muito bem dessa maneira. Em termos de varanda, beiral da varanda, o mais possível na beira é o melhor para ela, mesmo que ela queime algumas folhas, tá? Em termos de sombrite, 50 a 60% é mais que suficiente para ela. Se for no norte, até uns 75%, desde que sol o dia todo sendo filtrado por aquele sombrite. Beleza, gente? Vamos para mais uma flor de cera, então. Roya macrofila e a Roya macrofila albomarginata e também a variegata invertida, gente. Aí vai para todas as variedades dessa flor de cera aqui que vocês estão vendo com essas folhas muito bonitas. No caso, a macrofila também entra naquele grupo das flores de cera que necessitam de muita luminosidade, tá? Inclusive, elas ficam com a coloração das folhas novas muito bonitas quando em condições de mais luminosidade. É uma flor de cera de médio a grande porte e folhas grandes também, ramos longos.
E aqui é recomendado, gente, o que? Em termos de luminosidade, coloca mais no beiral possível para receber o máximo de luz que conseguir. Em termos de sombrite, se for fazendo um sombrite no telado, sombrite entre 50% a 60% em média, tá? Podendo ser até 75% se o local for muito quente e o sol muito intenso. Lembrando que essas condições é para quando você coloca em sol o dia todo, tá? Sol filtrado pelo sombrite o dia todo. Locais onde isso não acontece, aí você vai ter que usar um sombrite mais fraco. Senão essa planta não vai florescer e nem desenvolver bem, tá bom? Tamanho de vaso para ela, podem ser vasos entre 15 até 20, tamanho 20, podendo ser cuia inclusive. 14, 15 até 20 é mais que o suficiente. Não precisa de vasos maiores para a Roya macrofila, beleza? E é recomendado também que tenha suporte para essa planta se esparramar, um arame, um fio, algo que ela possa crescer e se alongar. Isso favorece muito sua floração, principalmente deixando ela crescer em direção à luz, ao sol mais pleno. Lembrando de deixar que ela se acostume aos poucos ao sol mais forte, para que não ocorra queimaduras, beleza? Então vamos para a próxima agora aqui. Roya curtzi agora, gente. A curtz também é uma planta que é um pouco demorada para florescer. É uma florceira de pequeno a pequeníssimo porte, tá? E ela é uma planta também que, embora seja bem eclética quanto à questão de luz, ou seja, aceita até um pouco de sombra, ela tem um desenvolvimento e uma floração muito melhor quando em condições de luz mais intensa. Inclusive, em condições de luz mais intensa, as suas folhas ficam com um tom mais avermelhado, dando um destaque, um charme muito especial para essa planta, tá? Principalmente as folhas novas. Então, em termos de luminosidade, é uma planta que deve ficar mais na ponta do beiral das varandas, dos terraços, enfim, para receber o máximo de luz possível e um bocado do solzinho da manhã. Em termos de sombrite, de telado, sombrite entre 50% a 60% com o sol filtrado o dia inteiro. O máximo de sol possível que pegar no local para ela ficar bem iluminada e mais chance de floração. Vaso para a curtze em torno de 10 a 14 centímetros no máximo, podendo ser inclusive vaso tipo cuia, como esse daqui, ó. Ela não precisa de vasos profundos, é uma planta de hábito mais pendente e de pequeno porte e que não fica muito volumosa, embora ela possa crescer e formar uma planta pendente bem bonita, tá? Então, vasos pequenos para essa florceira é mais que o suficiente, tá bom? Vamos agora para a próxima. Roya ciaria é um nome até meio complicado para falar, então me corrijam se eu tiver falado errado. Roya ciaria e suas diversas variedades entra naquele grupo da Blachernense, da Elagiorum, enfim, ou seja, planta que gosta de muita luminosidade, tem um porte mediano de crescimento, precisando de quanto de luz, gente? Beiral de varanda o mais na ponta possível para receber o máximo de luminosidade. Embora não seja uma planta gigantesca, é uma planta de médio porte, ela possui hábito trepadeira, de preferência, então é interessante, mesmo que ela possa florescer como pendente, é interessante ter um pequeno suporte, algum suporte que ela possa ir se esparramando, como vocês veem aqui nesse exemplo aqui, ó. A planta que floresce bastante ao longo do ano, ó, e tá com mais cachos vindo aqui, ó. Beleza? Então, muita luminosidade, beiral bem na ponta, em termos de sombrite, se for num telado, 50 a 60% também com sol filtrado o dia todo, tá? E essa planta em condições de luminosidade mais intensa, ela tende a ficar com a coloração das folhas mais avermelhada, como vocês podem ver aqui, mais arroxeada, dando um aspecto muito bonito
visual dessa planta aqui, ó. Olha só como fica muito bonito essas folhas. Vaso para ela, 14 a 15. Não precisa muito mais que isso. É uma planta de médio porte, ramos finos. E então é mais que o suficiente para essa magnífica flor de cera. Vamos para a próxima, então. Roya finlaysone, pessoal. Roya finlaysone tá até um pouco difícil para eu mostrar a planta porque tá apertado aqui. Então aqui tem o ramo dela que tá pendente, mas não é o ideal para essa flor de cera que tem também folhas muito bonitas. Essa aqui é uma variegata, mas vale tanto para variegata quanto para a variedade comum, convencional, tá? A de folhas verdes. Mais uma que precisa de luminosidade muito intensa também, ou seja, mais para o beiral da varanda, no caso de varandas, terraços, pegando o máximo de luz possível que você conseguir, mesmo que ela fique um pouquinho amarelada. E ela é uma planta de médio porte, que pode se alongar um pouquinho mais. E então, seguinte, beiral da varanda e no caso de sombrite, 50 a 60% com sol filtrado o dia todo também é interessante para essa flor de cera, tá? Em termos de tamanho de vaso, entre 14 e 15 centímetros costuma ser o suficiente para essa flor de cera, já que os ramos dela não são tão grossos assim, tá bom? Embora ela se alongue. E essa também, ela se beneficia de um suporte, um arame, um fio para ela poder se esparramar. Ela normalmente emite chicotes longos, então esses suportes favorecem o crescimento e desenvolvimento desses chicotes, o que fatalmente melhora muito a floração dessa planta, tá? Não é interessante para o cultivo pendente dela, tanto que a maioria dos seus ramos já estão subindo aqui, ó, indo lá para cima aqui da bancada. Tem uma outra ali, mas está muito apertado, então não vou mexer muito aqui não, tá? Então, Roya finlaysone. Vamos para a próxima agora, vamos? Roya surigauense, pessoal, tá apertado aqui, mas é essa aqui. Esse vaso veio para cá há pouco tempo. É uma flor de cera de folhas bem arredondadas, grandes, muito bonitas, tá? Essa planta também, ela se beneficia de uma quantidade de luz muito mais intensa. É uma flor de cera de grande porte, de grande porte, ramos de médio para grosso, folhas bem grandes e ela se alonga bastante, emitindo longos e longuíssimos chicotes, tá? Em termos de luminosidade, para um bom florescimento, necessita de estar mais na beira, no caso de beiral de telhados, bem na ponta mesmo, recebendo o máximo de luz que você conseguir. No caso de telados, entre 50% e 60% também, com sol o dia todo filtrado, tá bom? Para essa flor de cera aqui. Lembrando que ela, quando fica em mais luz, ela tende a ficar com as folhas mais avermelhadas, tá? E ela também se beneficia quando vocês colocam suportes para ela poder andar, que ela vá se andar nas estruturas do telhado ou no suporte que você fizer com arame, com fio, enfim, para ela se esticar. Quanto mais ela se estica, o seu chicote, mais ela floresce. E é uma planta que floresce bastante quando ela encontra esse tipo de condição, beleza? Então, Roya surigauense aqui, gente. Vamos para a próxima. Roya multiflora. Agora, pessoal, a multiflora é aquela flor de cera que parece um foguetinho, um míssil. É uma planta de hábito arbustivo, ou seja, ela não precisa de estrutura, de suporte, de sustentação para ela poder andar, tá? Pois ela não emite chicotes. É uma planta de porte mais comportado e pouca ramificação, tá bom? Mais arbustiva. Essa flor de cera já não é necessário uma luz absurdamente intensa, ou seja, ela pode ficar um pouco mais recuada nos beirais de telhado, não exageradamente recuada, mas pode recuar um pouquinho mais, onde ela pegue uma boa luminosidade, mas fique protegido do excesso de luz, principalmente do excesso de sol, pois ela é amarela e queima com certa facilidade. Então ela aqui já precisa de um pouco mais de moderação em relação à luminosidade para ela florescer bem.
É uma planta que, quando a luz é boa, sem exageros, ela floresce em abundância, mesmo em plantas bem pequenas. E para essa flor de cera, em termos de sombrite, ela pode ser cultivada bem no 70%, com sol o dia todo, sem prejuízo para a floração. Normalmente ela vai florescer muito bem no 70, 75% para uma boa floração e um bom desenvolvimento sem ela ficar amarelada demais, tá bom? Em termos de tamanho de vaso, vaso entre 14 e 15 centímetros é mais que o suficiente para ela. Você pode fazer um pequeno suporte, não para escorar os ramos, mas apenas só para fazer uma ornamentação, se você quiser organizar a planta, tá? Pois ela tende a ficar ligeiramente arqueada. Então, se você quiser, mas só com esse fim, não é necessário para melhorar a floração. Tanto com suporte ou sem, ela floresce muito bem, tá bom? Vamos à próxima flor de cera agora aqui. Essa próxima que eu estou mostrando agora aqui, gente, essa aqui que está na minha mão com essas folhas bem grandes, é a Roya Lobby. É uma flor de cera de médio porte com folhas grandes e de hábito trepadeira, mas é uma planta que não se alonga tanto assim, pelo menos a um primeiro momento. Não observei um alongamento tão grande dessa planta, mas é uma planta que floresce bem e também não é necessário uma luz exageradamente intensa. Então ela pode ficar um pouco mais recuada no beiral da varanda, claro que não demais, certo? Mas ela pode ficar um pouquinho mais recuada para ficar um pouco mais protegida, mas sempre recebendo uma boa luminosidade, tá? Luminosidade intensa demais, ela tende a queimar as folhas, fica muito amarelada, não fica muito legal. Então, um pouquinho mais recuada em termos de sombrite, também no 70, 75% com sol o dia todo, ela vai se dar muito bem e vai florescer muito bem, florescendo normalmente no verão, a Roya Lobby, tá? Essa aqui é a variedade Dark Red, mas tem a outra que é mais avermelhada também. Beleza, gente? Então aqui a Roya Lobby para vocês. E em termos de tamanho de vaso, também o vaso entre 14 e 15 centímetros, podendo ter um suporte para ela poder se escorar também. Isso favorece essa planta. Ela não emite grandes chicotes, mas tendo uma armação vai ajudar bastante na floração dessa planta. Beleza? Vamos para a próxima agora. Roya Shepherd, pessoal. Uma flor de cera de folhas finas e bem carnudas, muito bonita, e que se desenvolve bem tanto como pendente quanto como trepadeira também, tá? Essa flor de cera, ela também não necessita de uma luminosidade exageradamente intensa, ou seja, ela pode ficar um pouco, como vocês podem ver aqui, ó, tá um pouquinho mais recuada, tá no segundo escalão de plantas aqui, como vocês podem observar aqui, na varanda, no caso de beirais de telhado, como pode observar muito bem aqui nesse vaso aqui. Mas, claro, não deve ficar em local escuro demais. Mas ela tolera uma luminosidade mais intermediária a boa. Luz muito intensa, essa planta tende a ficar muito amarelada e às vezes não beneficia tanto assim a sua floração. Mas também escuro demais, ela também deixa de florescer, tá bom? Em termos de sombrite, entre 60 a 75%, com sol filtrado o dia todo, é mais que o suficiente. E por ser uma planta de médio porte, vaso entre 14 e 15 centímetros, podendo ser cuia, é mais que o suficiente para um bom desenvolvimento dessa flor de cera aqui. E ela pode ser tanto como pendente, como eu falei, ou também ela vai se beneficiar se você colocar suporte para ela e se esticar. Ela vai florescer muito bem também, pois ela emite chicotes relativamente médios a longos, tá bom? E vamos para a próxima agora. Roya David Cominge, pessoal. Bom, a David Cominge é uma flor de cera trepadeira que também vai muito bem no sistema pendente, de pequeno a médio porte.
é uma planta que ramifica bem, mas não tem um crescimento muito avantajado. Então, tamanho de vaso para ela pode ser entre 12 a 14 centímetros, é o suficiente para ela desenvolver e florescer bem. Como vocês podem ver aqui, aqui é um vaso 14, típico para ela, tá? Ambiente, luz. Essa planta ela tem uma tolerância a uma luminosidade intermediária, mais, ou seja, ela não precisa ficar numa luz super intensa como algumas outras que eu falei mais atrás no vídeo. Então, uma luz intermediária ela pode ficar um pouquinho mais recuada no beiral da varanda, mas, claro, se ela ficar uma luz um pouquinho mais intensa, também ela vai florescer muito bem. Uma luz excessivamente intensa, ela pode ficar muito amarelada e até queimar, tá? Então temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas também não é interessante deixar ela muito sombreada, senão ela não floresce. Então, luz intermediária, a boa para um bom florescimento da Roya David Cominge. Um pouquinho mais da sua flor, que é sempre muito bonito de ver para vocês aqui. Em termos de sombrite, gente, 60% para ela, até 75% com o sol o dia todo filtrado, vai florescer normalmente, vai florescer muito bem essa bela floresteira aqui, tá bom? Roya Tsang e Roya Bilobata. Eu vou falar das duas ao mesmo tempo, porque elas são meio parecidas no seu comportamento, tá? Até as plantas têm um vegetal relativamente parecido. Tsang e Bilobata são plantas de médio porte também, vocês podem ver, e que têm um hábito mais pendente também. Então é uma planta de crescimento médio a pendente também, bem ramificada ambas, e devem ser cultivadas entre vaso 12 a 14, 15 centímetros de preferência, também para um bom desenvolvimento e uma boa floração. Luminosidade para ela, intermediária a mais intensa. Essa é uma planta que, na luminosidade mais intensa, ela tende a ficar com as suas folhas mais coloridas, mais arroxeadas, tanto a Tsang quanto a Bilobata também. Então, ela se beneficia da luz mais intensa, tanto na coloração das folhas quanto na floração também. Então, termo de beiral de varanda, ela pode ficar ligeiramente mais recuada, pegando um pouquinho menos de luz do que algumas outras que eu falei, mas o ideal é colocá-la mais na ponta da varanda, recebendo uma luz mais intensa com um pouco do sol da manhã. Sombrite, em termos de sombrite, entre 50 a 60% em média, tá? Claro que no norte, com o sol muito forte, talvez possa ser necessário usar um 75, desde que pegue o sol o dia todo, tá bom? Então aqui, Tsang e a Bilobata também, gente. Vamos para mais um grupo de flores de cera agora. Vamos lá? Disquídeas, ruicifólias, disquídeas de modo geral, gente. Ruicifólia, ovata, numulária, enfim, gente. Agora aqui algumas disquídeas. Essas disquídeas, gente, que são parentes das flores de cera, são todas plantas para luminosidades mais intensivas também. São plantas, algumas são pendentes, outras são trepadeiras, como a ovata, e é necessário para essas flores de cera aqui ambiente com muita luminosidade, tá? Vasos para as disquídeas entre 8 até 12 em média, não há necessidade de mais que isso. Inclusive, mini cuias vão muito bem. Aqui é uma ruicifólia variegata, mas as disquídeas ovatas também ficam coloridas, beleza? E ambiente, em termos de beiral de varanda, o mais possível na ponta, para ela pegar uma boa parte do solzinho da manhã também. É interessante e muita luz ao longo do dia. E em termos de sombrite, 50 a 60% com o sol filtrado o dia todo. Também essas plantas ficam com um colorido bem intenso e vão florescer muito melhor nessas condições, gente. Todas plantas para serem cultivadas obrigatoriamente penduradas, tá bom? Agora, para finalizar, como ainda tem muita flor de cera, mas não tem como falar de todas por enquanto, agora vamos finalizar com um grupo
mais chato para florescimento. Vamos lá? Para fechar esse vídeo por enquanto, gente, agora vou falar de um grupo, não de apenas uma flor de cera, mas de um grupo específico para a gente fechar esse vídeo. Esse grupo vai incluir a Lautenbach, como vocês estão vendo aqui, essa é a Lautenbach. Vão incluir a Diversifolia, vão incluir a Affinis Diversifolia, vai incluir a Ciliata, a Optimistic e a Affinis. São todas plantas de folhas peludas, aqui como vocês podem ver, com exceção das diversifólias. São plantas de grande ou grandíssimo porte, como por exemplo a Lautenbach, grande porte. As diversifólias, grandíssimo porte. A Ciliata, a Optimistic e a Affinis, grande porte também. Todas trepadeiras, e todas essas flores de cera necessitam de luminosidade muito intensa. E eu não coloquei, mas eu englobo nesse grupo aqui a Maglivai também, que não tem folha peluda, mas é uma planta de grandíssimo porte também, inclusive sua folha é grande, tá bom? Essas plantas têm em comum que são plantas grandes, vasos de 15 a 25 de preferência, dependendo da planta, 15 a 25, sendo entre 15 a 21 o mais comum e suficiente para um bom desenvolvimento. São plantas que necessitam de luminosidade bastante intensa, então, em termos de beiral de varanda, é bem na ponta mesmo, para pegar o máximo de luz possível. E em termos de sombrite, 50 a 60% com o sol filtrado o dia inteiro, tá bom? Muito sol o dia todo, filtrado por um sombrite de 50 a 60%, dependendo da sua região. Necessita obrigatoriamente de estrutura para crescimento, ou seja, ela tem que ter uma estrutura para sustentação, de preferência fios e arames, em que ela possa crescer de forma mais reta e mais alongada, que ela possa se alongar os seus ramos e os seus chicotes, como vocês estão vendo aqui, ó, a Lautenbach. Mas isso vale para todo esse grupo que eu falei, pois esse tipo de alongamento em que ela vai para uma condição de mais sol, inclusive sol pleno sem filtro nenhum, isso favorece muitas vezes a floração desse grupo de flores de cera. A Ruth também pode se colocar nesse grupo aqui, tá bom? Embora eu já tenha falado dela. Observem aqui essa Lauten, que ela está crescendo ali, onde está protegido do sol, mas ela mesmo subiu nesse fio aqui e ela está andando sozinha em direção ao sol pleno e não está queimando, porque ela já se acostumou sozinha. Ela escolheu vir para cá. Então, para esse grupo dessas flores de cera que são complicadas de florescer, esse tipo de situação aqui, de estrutura, fazer ela conduzir assim, gente, conduzindo ela desse jeito, pode favorecer a floração. Funciona muito bem com as diversifólias, funciona bem com a Ciliata, com a Affinis, com a Optimistic e provavelmente também vai funcionar muito bem com a Maglivai e com a nossa querida aqui, ó, a Lautenbach, que é uma das flores de cera mais bonitas que existem de todas e uma das maiores também, gente. Beleza? Eu sei que tem muito mais flores de cera ainda que para falar, tem muitas outras plantas, mas senão o vídeo fica interminável, gente. Ainda tem muitas que eu não falei, que talvez eu faça depois um vídeo só para falar dessas que eu não falei ainda. Mas espero que tenham gostado desse vídeo, gente. E se sim, claro, não deixem de dar aquele joinha bacana, em se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as atualizações. E eu vou estar deixando também aí os capítulos, porque como são várias flores de cera, eu posso deixar já os clipes e coisas para facilitar. Se vocês às vezes quiserem só consultar uma espécie em específico, vocês vão direto ali, só para não ficar tendo problema, tá bom? Então, esse vídeo eu também vou dividi-lo em capítulos também para facilitar a vida de vocês, gente. No mais, que eu tinha que falar era isso, era um vídeo, falei de forma bem resumida, porque eu tenho alguns vídeos de alguma dessas flores de cera mais detalhados, mas
E espero que com isso vocês consigam ter boas florações das suas flores de cera. Ah, e só para fechar, gente, é benéfico também, além dessas dicas que eu dei para facilitar a floração delas, principalmente no período de primavera e verão, que é onde concentra a grande maioria das florações dessas flores de cera, vocês podem e é benéfico fazer uma complementação com adubos de cálcio e boro líquido que vocês aplicam via foliar, tá bom? Respeitando sempre a dosagem mínima do fabricante, fazendo uma adubação dessa por mês, vocês ajudam muito a fortalecer a planta e melhorar a qualidade das florações e a intensidade também, tá bom? Não importa a marca, tem várias marcas, a grande maioria é boa, desses adubos de cálcio e boro, então nesse período de maior calor e maior crescimento das plantas, façam isso que ajudem muito também. Não descuidando dos demais fatores que eu falei no início do vídeo, tá bom? Agora sim, gente, forte abraço a todos e até a próxima Implanta esse Mistério. Fui, tchau, tchau, com um pouco da folha da Lautenbach para vocês.